A gente fechou a primeira aula dizendo que para entender uma economia de mercado, a gente tem que entender por que cada coisa custa o que custa. O que o preço de cada coisa está refletindo. Por exemplo, olhar aqui para a manga. A manga custa, nessa figurinha aqui, R$ 5 o quilo. O limão, em geral, custa 2 e pouco. O morango é mais caro, bem mais caro que o do morango. O que está por trás desses preços? Essa camisa aqui vai custar 50, R$ 60. Na internet dá para achar por esse preço. O mesmo fabricante faz essa camiseta aqui, coloca a propaganda da empresa de aviação, o escudinho do Real Madrid, vai para R$ 200. A gente pensa nisso. É importante que nós, consumidores, tomamos nossas decisões de consumo olhando o preço. A gente vai decidir o que vai comprar e o que não vai comprar. Então, é importante saber o que o preço está refletindo. E não é só isso, porque os preços de outros mercados também são muito importantes. Isso aqui é um gráfico com as taxas de juros do cheque especial em dezembro. A gente vê que a maior parte dos bancos estão cobrando algo como 300% ao ano, mais de 12% ao mês. O Banco Central achou que era muito, em janeiro eles botaram uma resolução que não pode, tem que ser no máximo 8% ao mês, dá uns 150% ao ano. A taxa de juros é o preço do empréstimo, é o preço nesse mercado financeiro. Então, as pessoas e as empresas vão tomar decisões pensando, tá, quanto que é a taxa de juros, vale a pena, não vale. Assim como as empresas vão olhar para o preço no mercado de trabalho, que é o salário, vão tomar decisões sobre contratar pessoas olhando para esse preço. Então, é importante a gente saber o que está por trás desse preço. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai começar a tentar entender o que está por trás dos preços, o que os preços estão refletindo, pensando do ponto de vista da empresa. A gente vai depois, na sexta-feira, falar sobre o ponto de vista da economia como um todo, mas, por enquanto, a gente vai olhar para a empresa em particular. O que determina o preço a ser cobrado? Então, a empresa, em geral, vai estar olhando para o lucro. A gente vai começar pensando assim. Claro que as empresas têm objetivos maiores, pensam em outras coisas, mas uma aproximação, o que a empresa quer fazer? A empresa quer maximizar o lucro. Parece bom. A empresa quer um lucro mais alto possível. Tá, vamos começar pensando assim. Então, a empresa quer maximizar a diferença entre quanto recebe pelos produtos que vende e quanto paga pelos insumos, pelos funcionários, tudo. Receita menos custo. O que é a receita? Receita é o preço de tudo que eu vendo vezes a quantidade. Por exemplo, se eu vendo 1.000 camisetas estampadas a R$ 80, eu ganhei R$ 80.000, essa é a minha receita. Meu lucro vai ser a diferença entre isso e os custos. E aí você pergunta, então, por que a gente não vende a camiseta a R$ 1.000? A gente não vai vender a camiseta a R$ 1.000, não vou conseguir vender uma caneta a R$ 1.000, porque as pessoas não vão comprar. Vai ser razoável. Então, olha para esse gráfico aqui, é um gráfico importante. A gente tem aqui o preço no eixo vertical, o preço do bem que a gente está considerando, a caneta, a camiseta, e a quantidade que as pessoas vão querer comprar ou que vão vender aqui. Vai ter uma curva de demanda. A empresa não vai conseguir vender mais a um dado preço do que essa curva de demanda está dando. Se eu quiser cobrar esse preço aqui, no máximo eu vou conseguir vender 4 camisetas. Se eu quiser vender por um preço mais barato, eu já consigo vender bem mais, minha camiseta torna atraente. Às vezes a demanda é assim, eu baixo um pouco o preço, a quantidade aumenta bastante. Às vezes é mais assim, eu baixo um pouco o preço, a demanda não aumenta, a quantidade demandada não aumenta tanto assim. Essas linhas retas são só exemplos para ilustrar aqui a aula. Não é para levar muito a sério essa forma. Bom, mas vamos lá. Beleza, então, preço vezes quantidade, não dá para cobrar R$ 1.000 a caneta e vender muita caneta, não dá, ou a camiseta, e o custo. Porque, afinal, eu estou pensando na receita, mas estou pensando também no custo. E o custo vai depender da tecnologia de produção. Essa caneta para fazer aqui, por exemplo, sei lá qual que é a tecnologia, como é que faz, qual que é o custo? Como que esse custo depende da quantidade?
Para o exemplo da aula, eu vou supor uma coisa simples aqui, uma hipótese que o custo unitário é constante. Vamos pensar para fixar a ideia. Vamos pensar num caso em que eu vou fazer camiseta estampada. Eu vou comprar camiseta azul desse tipo assim, bonita. Compro um monte, fico aqui. Eu vou ter um molde, fazer uma estampa bonita e vou vender a camiseta estampada. Achei que ficou muito legal. Eu vou vender bem. Mas aí eu não sei, é R$50, R$80, R$30. Quanto que eu vou vender? Digamos que o custo para fazer a camiseta é constante, a camiseta azul que eu comprei, custa a mesma coisa, quanto que eu quiser comprar, e aí eu tenho 10 minutos do meu tempo para botar um molde que eu tenho, fazer ali, ficou pronto. Então, o custo de produção vai ser desse jeito. Aí a pergunta que eu quero fazer é, e agora? Como é que a gente vai pensar nessa empresa? Então, veja, eu estou colocando um exemplo simples para a gente começar a pensar nesse exemplo simples. Vai sair daí duas coisas, dois fatores que são importantes para determinar preço. Em exemplos mais complicados, em modelos mais sofisticados, essas duas coisas vão estar presentes sempre, quase sempre. E outras coisas vão aparecer também. Mas para a gente começar a entender, é muito importante entender essas duas coisas que determinam os preços que eu vou explicar, são cruciais, e a gente, nas aulas futuras, vai usar bastante isso. Então, vamos lá. Como é que a gente vai pensar agora nesse problema? Eu estou querendo definir o preço que eu vou cobrar pela minha camiseta. Então, olha, eu tenho aqui, segue a minha flechinha, a demanda e o custo. O custo é o seguinte, o custo de fazer uma camiseta é a camiseta azul que eu tive que comprar, mais os 10 minutos que eu vou ter que gastar para botar a estampa para ficar bonita. Se eu quiser fazer 50 camisetas, o custo unitário é igual. Essa aqui é a curva de demanda. Se eu quiser vender a camiseta a R$80, eu vendo uma quantidade. Se eu quiser vender a 30, eu vou vender bem mais. Se eu escolher esse preço na ponta da flechinha, quanto dinheiro eu vou ganhar? Eu vou ganhar esse preço vezes essa quantidade. O preço aqui, R$50, vezes essa quantidade. 400 camisetas. E qual vai ser meu custo? Meu custo vai ser dado por essa outra área aqui. Eu vou pagar esse custo aqui, R$30, vezes as 400 camisetas. Nota que a receita é a área desse retângulo verde. Esse retângulo escuro me dá o custo de produção, a diferença é o lucro. Que é a diferença entre receita e custo, mas eu posso pensar como, olha, estou vendendo a camiseta a R$50, menos R$30 do custo, ganhei 20. Vezes a quantidade, me deu meu lucro, a área desse retângulo amarelo. Tá, beleza. Então, a gente vai pensar o seguinte, e se eu quiser mudar o preço? Muda o lucro. Se eu abaixar o preço, eu vou vender mais, mas a diferença entre quanto eu recebo por camiseta vai cair. A margem. Eu estou sempre operando pensando desse jeito. E aí a pergunta é qual que é o preço que leva ao maior lucro possível. E aí como é que a gente pensa nisso? Então veja, não é que a gente, na hora de definir o preço, a gente está fazendo esse gráfico e pensando, mas a ideia é que as empresas que estão escolhendo os preços para ter lucro, vão estar pensando assim, ó, se eu quiser botar um preço muito alto, não vou perder venda. Botar um preço mais baixo, eu vou ganhar. Mas quanto? Dependendo da demanda que eu tenho uma ideia. O que eu quero? Eu quero lucro. Então, vou pensar... Esse exemplozinho simples, a gente está capturando isso para um caso particular. De novo, as lições do exemplo são mais gerais, bem mais gerais que o exemplo. O que não quer dizer que a gente está captando tudo aqui. Tem outras coisas interessantes. Mas aqui a gente vai aprender um bocado de coisa legal sobre como a gente determina, como a gente entende os preços numa economia. Então, olha só. Se eu escolher esse preço aqui, esse preço aqui é um preço um pouco alto, a quantidade vendida não é muito grande. Aí o meu lucro vai ser esse quadrado, né? Estou ganhando preço menos custo, mais a quantidade. Nota que se eu baixar o preço é bom, porque
Se eu baixar o preço, o meu lucro vira esse retângulo aqui, ó. Eu baixei um pouco. Com esse preço baixo, eu, de fato, estou ganhando menos por camiseta que eu vendo, mas eu estou vendendo mais camiseta. Eu perco essa parte desse retângulo aqui, mas eu ganho esse grandão aqui. Então, melhor aqui. E dá até para seguir, ó. Baixa um pouco mais, melhor. Tá, boa. Tá, então eu perdi esse retângulo. Tá valendo a pena. Vamos ficar aqui. Pode baixar mais ainda, né? Pode, mas não é bom, não. Não é bom para mim. Porque aqui, se eu baixar mais o preço, se eu vender a minha camisa... Fiz alguma bobagem aqui. Se eu baixar mais o preço, eu vou estar ganhando só R$10 por camiseta. Tá bom, eu vou vender bastante. Mas eu prefiro ganhar os R$20 por camiseta e vender um pouco menos. Eu não vale a pena ganhar esse retângulo para perder todo esse aqui. Então, o preço que eu quero mais é isso aqui. Então, tá, tem um preço que vai funcionar. E agora é a questão que eu quero entender. Como que as coisas vão afetar o preço? Então, a primeira coisa é o custo. Como um custo maior afeta o preço? E talvez você tenha uma intuição na cabeça, mas vamos pensar aqui. Aumentar o custo. Olha, então eu estou nessa figura. Agora vamos levantar essa curvinha vermelha, né? Aumentou. Agora aquela camisa azul aumentou R$5, R$10. Já errei a curva. Aumentou o custo. Então agora, eu estava aqui, né? Subiu o custo. Meu lucro diminuiu. Porque agora eu só ganho os R$40, menos esses 35 aqui. Isso a gente já sabia, né? Se aumentou o custo que eu pago, eu vou ganhar menos dinheiro. Mas tem um outro ponto aqui. Antes, aquele era o melhor, né? A gente tentou um monte de retângulo, aquele era o bom. Agora, vale a pena eu aumentar meu preço. Eu vou ganhar um pouco mais. Eu vou ganhar esse retângulozinho aqui e vou perder esse. Tá valendo a pena. Antes não valia. Antes estava melhor o preço menor, mas agora vale a pena para mim cobrar o mais caro e ganhar esse retângulo. Vou ficar por aqui. Então, subiu o preço, caiu a quantidade, mas valeu a pena com custo maior. Quanto maior o custo, maior o preço. Então, agora, depois seu pai vai chegar e falar, meu filho, já deu um tapa. Minha filha, o que você aprendeu na videoaula de hoje? Eu ouvi falar que ensina uns negócios meio diferentes. Aí você fala, pai, aprendi o seguinte, o professor vende camiseta, se subir o preço da camiseta lisa que ele compra, ele vai subir o preço da camiseta estampada. E se cair, ele vai cair o preço da camiseta estampada. Depende. Eu vou falar, você não sabia, isso é razoável, né? E aí, parece que é razoável. Mas veja, vira e mexe tem uma medida que o governo desonerou alguma coisa, algum custo ficou mais baixo, algum outro custo vai ficar maior. Aí sempre tem aquela discussão, mas vai chegar o preço para o consumidor? E aí sempre que tem a discussão se a empresa vai repassar a diminuição de custo para o consumidor, a sua rede social vai bombar com o pessoal falando não, a empresa não vai diminuir preço de nada, a empresa vai só aumentar o preço, porque a empresa quer maximizar o lucro. Veja, no exemplo que eu dei aqui, a empresa só quer maximizar o lucro. Eu não estou nem aí contigo, só quero vender minha camiseta. Nada do objetivo que eu estou falando está pensando, eu queria deixar o pessoal que está me vendo no YouTube feliz com a camiseta. Não, eu só quero vender a camiseta, nesse exemplo. E mesmo assim, custo maior, preço maior. Custo menor, preço menor, porque é melhor para mim. Por quê? De novo, porque se o custo aumenta, comprime muito a margem. Aí vale mais a pena andar para um preço que eu vou vender menos para a margem aumentar mais. Se o custo diminui, aí vale a pena baixar o preço para andar mais na quantidade. Nota que nosso exemplo não é 1 para 1. Se aumentar o custo R$10, o preço não aumenta R$10, aumenta menos. Come um pouco do meu lucro, ainda assim. Se o custo cair R$10, o preço também não cai R$10, também cai menos, nesse exemplo. Esse é só um exemplo simples que eu dei. Na realidade, esse efeito vai depender de muitas outras coisas. Vai depender de como que é a demanda, da estrutura de mercado. Mas
Mas é uma lição que vale bem em geral. Em geral, vai ter o custo vai afetar o preço. Em geral, não vai ser 1 para 1. E se você olha no dado, é difícil, porque o preço demora. No mercado de trabalho é pior ainda, porque o mercado de trabalho tem relações de longo prazo. O preço no mercado de trabalho, que é o salário, demora mais ainda, é muito difícil de ver. Mas, em geral, quando você tenta ver direitinho, usa técnicas estatísticas apropriadas, você vai ver esse efeito. Muitas vezes pequeno. 1 para 1, não. Muitas vezes não. E às vezes não tem. Por exemplo, sempre está no jornal, Banco Central baixou o juro de 5,5% para 5%. Taxa do cheque especial continua 300%. E aí, faz sentido, né? Se eu estou tomando emprestado a 5% e estou emprestando a 300%, então o custo relevante, eu não sei qual que é, mas não é esse 5%. É alguma outra coisa, que a gente pode discutir depois, que está afetando o preço do empréstimo. Então, de fato, cair de 5,5 para 5 não vai mexer muita coisa, não era para mexer. Então, beleza, tem o custo, mas o que mais que tem? É só o custo ou tem mais coisa que vai afetar? E a demanda é outra coisa que a gente vai olhar agora. A demanda também afeta o preço. Então, a gente estava nesse gráfico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mexer nessa demanda, mas vou dar só uma entortada nela, de modo que eu ainda consiga vender as 400 camisetas a R$50. Vou dar uma entortada nessa demanda, só que agora esse ponto está igual. Mas mudanças no preço vão gerar mudanças menores na quantidade. Antes, sobe R$10 no preço, a quantidade ia cair muito. Agora vai cair menos, cai um pouquinho. Veja, eu continuo podendo vender aqui, nesse ponto. Só que isso era o melhor para mim, agora não. Veja, agora faz sentido para mim subir mais o preço. Se eu subir o preço da minha camiseta de 50 para R$80, eu vou conseguir todo esse quadrado aqui. Esse é o ganho que eu tenho por camiseta. Eu ganhava de 50 menos 30, estou ganhando 80 menos 30, ganhando muito mais por camiseta. Eu vou perdendo a quantidade vendida, eu vou perder esse retângulo aqui. Mas não tem problema. Estou ganhando mais. Esse retângulo é maior do que esse, compensa. Então, os dois fatores cruciais que afetam o preço, quando a gente está pensando do ponto de vista de uma empresa, são os custos e a sensibilidade da demanda. Sair olhando para o mundo agora e pensando, tá, então como é que eu vou pensar agora? Custo, por que essa coisa custa caro, barato? Custo vai depender do quê? Custo depende de quanto custa para a empresa fazer a camiseta, a caneta, o óculos, a pizza. Quanto custa? Depende da tecnologia de produção. Vai ser muito diferente para a pizza, para o óculos, para a caneta e para a camiseta artesanal. Cada um vai ter um tipo de custo, um comportamento, custo, quantidade. O custo vai depender também das leis, dos impostos, subsídios. Políticas públicas podem deixar coisas mais caras, mais baratas. Isso tudo que afetar custo para a empresa vai afetar a decisão da empresa. Por que isso é importante? De novo, porque a empresa está olhando os preços das coisas para tomar decisões. A sensibilidade da demanda depende do quê? A sensibilidade da demanda vai depender do que os consumidores gostam ou não gostam. Se aumentar muito o preço do sal, da manga, da camiseta do Real Madrid, a gente vai variar muito quanto a gente vai comprar? Depende do que a gente quer comprar. Depende também da concorrência. Pode ser que eu queira comprar sal de qualquer jeito, não importa o preço, mas eu não faço questão de comprar o seu. Se você subir o preço do seu, eu compro do seu vizinho, que é igual e pronto. Então depende das preferências, mas depende da concorrência. Se a concorrência é bastante acirrada, então a demanda vai reagir muito a variações no preço. Se uma marca de sal sobe o preço por 30%, é exatamente aquele mesmo salzinho, não é o sal chique do Himalaia, subiu o preço 30%, eu vou comprar o outro sal branquinho normal. Então, mesmo que eu queira comprar sal de qualquer jeito, se tem bastante concorrência, a demanda vai ser mais deitadinha, vai reagir bastante ao preço, e aí o preço vai ser mais próximo do custo, como nos exemplos que eu fiz. Então,
A manga. Por que a manga custa R$5, o quilo do limão é mais barato e o quilo do morango custa mais? Não tem nada de morango, de como é que faz, não tem nada de processo de produção dessas frutas. Mas a gente tem todos os motivos para acreditar que a concorrência, o nível de concorrência nesse mercado não vai ser muito diferente. Então, a diferença de preço do limão, da manga e do morango deve estar refletindo, de fato, os custos de produção. A camiseta do Real Madrid custa R$200, em vez de custar 50, que nem a outra, não porque custa botar esse desenho aqui, esse anúncio de propaganda aqui, mas porque a sensibilidade da demanda da camiseta do Real Madrid ao preço é baixa. Só um fabricante pode fazer camiseta oficial do Real Madrid, não pode substituir. Diferente da minha camiseta. Se você quiser ir na sua casa fazer uma camiseta azul com a estampa bonita que eu fiz, você pode fazer também. Então eu não vou conseguir cobrar tão caro, que eu não patenteei. Imagina por quê. A camiseta do Real Madrid, então, custa caro para o consumidor, não porque o custo de produzir é alto, por um outro motivo, porque a sensibilidade da demanda é baixa. E o cheque especial? Por que a taxa de juros é 300% ao ano? Tem gente que vai dizer que é por causa do custo. Tem gente que vai dizer que tem muita inadimplência. Se eu empresto R$1.000 para 10 pessoas, 8 me pagam de volta, mas 2 não pagam, o que essas 8 têm que me pagar de volta precisa compensar o que as outras 2 não me pagaram. Então, se mais gente não paga, maior tem que ser a taxa de juros. Então, muitos vão argumentar que a inadimplência vai fazer com que as taxas de juros sejam muito altas. Outras pessoas vão argumentar que o consumidor reage muito pouco a mudanças na taxa de juro e não tem tanta concorrência nesse mercado. Então, a demanda acaba sendo muito pouco sensível a variações na taxa de juro. O consumidor olha 8% ao mês, 12% ao mês, 13% ao mês, não faz tanta diferença assim para o consumidor. Aí, se não tem competição suficiente, a taxa de juro, que é o preço do empréstimo nesse mercado, vai ser alto, porque os bancos vão escolher uma taxa grande para ter mais lucro, mais longe do que é o custo de verdade. Não me cabe nessa aula dizer para que lado que eu acho que está a coisa. O Banco Central achou que essa explicação da sensibilidade da demanda fazia mais sentido e resolveu segurar o preço. E agora a gente ainda não está pronto para discutir o que o Banco Central ou o governo, o que a gente tem que fazer com os preços, nem nada. Mas a gente já começou a entender como funcionam, como são determinados os preços de mercado, o que estão refletindo esses preços de mercado. Daqui a pouco, isso vai ser importante, porque a gente vai querer entender quando que esses preços estão fazendo um bom trabalho e a gente está tomando boas decisões, quando a gente não está tomando boas decisões do ponto de vista da sociedade como um todo. Por hora, a gente aprendeu um pouco sobre os determinantes dos preços sob o ponto de vista das empresas, que vai ser muito útil para o resto do curso. A gente agora vai ter que falar na sexta-feira sobre o mercado como um todo. Hoje a gente ainda pensou do ponto de vista de uma empresa só. Pensando no mercado como um todo, o que mais que a gente aprende sobre preços, sobre essas mudanças todas? Aí, a partir daí, a gente vai poder falar disso em outros contextos, em outras aplicações. Beleza? Sexta-feira estou de volta. Valeu, gente.